Está em Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu fui buscar nesse estudo, eu tenho uma Bíblia, eu estava até comentando com a Adriane, é uma Bíblia de estudo da mulher. E durante a semana eu fui orando, buscando, pedindo a Deus que eu gostaria de dar uma palavra. E eu lia essa palavra e relia, e era aquilo que eu queria falar. Aí, com dúvida, eu fui nessa outra minha Bíblia de estudo, e realmente eu achei um estudo que eu já havia feito outra vez, e Deus confirmou no meu coração o que eu queria passar para vocês. E como eu sou às vezes difícil de guardar tudo aquilo que eu quero falar, eu escrevi. Mas a maioria do que eu escrevi aqui, eu retirei também dessa minha Bíblia de estudo. Não é difícil submeter-se ao seu marido, se ele for a pessoa escolhida por Deus para a sua vida. Se confiar que seu esposo quer o melhor para você, até o ponto de deixar de lado os próprios interesses para amá-la de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja, por que, mulher, não se submeter ao marido? Esse é o ideal de Deus. Esposa e marido, compromissados em colocar o outro em primeiro lugar em amor. Esposa deve pensar nas necessidades do marido primeiro, e o marido deve ser o modelo do amor sacrificial de Cristo, servindo a esposa. Eu acho que quando a gente tem um bom relacionamento com Deus, quando a gente busca ter intimidade com Deus, eu acho que a gente tem um bom relacionamento entre si, entre marido e mulher. Aí eu fiquei pensando, como que está o meu relacionamento com Deus?
Eu tenho obedecido, eu tenho buscado, eu tenho orado pelo meu marido. Como será que está o relacionamento do meu marido com Deus? Será que ele ora por mim, pelo nosso casamento? Se ele tem um bom relacionamento com Deus? E eu entendo que não importa o tempo de casados que a gente tem. Seja 1, 2, 3, eu que já estou bem lá na frente. A gente sempre tem que aprender. E uma vez o pastor Zé Roberto disse aqui, num culto, eu não sei se foi num culto de casais ou se foi num culto normal, mas isso ficou marcado na minha vida. E ele falou assim, que enquanto a gente viver, a gente precisa sonhar. E que se a gente falar que a gente não precisa sonhar e que a gente não tem mais nada a aprender, nós estamos prontos para morrer. Eu não estou pronta para morrer ainda. Eu acho que eu tenho muito que aprender. E eu acho que o meu marido também tem muito que aprender. E que enquanto a gente estiver aqui, pelo menos eu, como esposa, vou procurar ter um bom relacionamento com Deus para que eu tenha um bom relacionamento com meu marido. E eu queria... É um desafio tanto para mim quanto para vocês. Eu não sei o que vocês estão vivendo, o que vocês têm passado como marido e mulher, mas eu digo para vocês que vale a pena, independentemente de dor, de tempestades, de lutas. Às vezes a gente pensa em desistir, mas eu quero falar para vocês, não desistam, porque Deus não desistiu de nós. E se nós estamos casados, se um dia nós tivemos esse compromisso diante de Deus, eu acredito que Ele tem um grande propósito na nossa vida. Né? Então, se você, por acaso, não tem tido um bom relacionamento com Deus, eu aconselho a você, vai buscá-lo. Vai buscá-lo para você como pessoa, como marido primeiro, você como esposa primeiro, porque Deus nunca vai desistir de nós. E Ele quer o nosso casamento bom, Ele quer o nosso casamento feliz. Ele vai fazer a parte dele, mas nós também, como marido e mulher, precisamos fazer a nossa parte. Então, que Deus abençoe, que vocês estejam aqui com o coração aberto para estar ouvindo a ministração, os louvores, e que o Espírito Santo possa estar falando a vocês. Eu vou orar para a gente começar. Senhor, ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por mais um encontro de casais. Eu creio que o Senhor escolheu cada um para estar aqui nesta noite. Somente o Senhor sabe o que cada um tem vivido. Que o Senhor possa estar tocando nos nossos corações, que o Espírito Santo possa agir, que nada venha tirar, ó Deus, o nosso coração, nos distrair. Que tudo aqui, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar 2 canções ao Senhor. A primeira delas diz que nós vemos a glória do Senhor, ou queremos ver, melhor dizendo, a glória do Senhor hoje aqui. O que pode mudar a nossa vida, em primeiro lugar, o nosso casamento, é a glória do Senhor, é a presença dEle em mim e a presença dEle na sua vida, na sua casa, na sua família, assim por diante. Vamos lá? Com as palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim.
Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Amém. Que o Senhor possa tocar na minha vida e na sua vida essa noite. Somente a glória de Deus pode mudar o meu coração e o seu coração. Eu vivo discutindo isso com a Ana, né? Que o único que tem poder para mudar vidas é o Senhor Jesus. A gente não tem poder às vezes para mudar nem nós mesmos. Nessa noite que você permita que a glória de Deus venha sobre sua vida, sobre a sua família, sobre sua casa, e pedindo para que o Senhor possa trazer essa transformação que tanto você almeja em você e no seu casamento. Se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar.
homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Canta ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta aqui adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Para ensinar, declare e dizer que te amo. Aleluia, Deus. Aleluia. Senhor, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Como diz essa canção, nós nascemos para Te adorar, para louvor da Tua glória. E nós clamamos a Ti que o Senhor venha falar conosco agora através da Tua palavra. O motivo de estarmos aqui é adorarmos o Teu nome, mas também nos alimentarmos da palavra do Senhor. Usa, Senhor Deus, a Tua filha que trará a mensagem e atinge, ó Deus, os nossos corações com a Tua voz. E que os nossos casamentos, que as nossas famílias sejam abençoadas pelo Senhor essa noite. Eu oro, Deus, a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Você pode... Adriane, por favor, vai trazer a mensagem. Vamos orar pela vida dela. A Adri tem preparado já essa palavra, ela tem liderado já os casais, já quase 2 anos, né? Ela e o Adriano, né? Ela começou o grupo agora na casa dela também com 5 casais, Adri, ou 4? 5 casais, e é a primeira turma de uma série de turmas que virão depois para frente. Então eles já começaram a fazer o curso da Universidade da Família, que é o Aliança, e são 12 ou 13 matérias, 14 é a última, né, Dri? Que é a formatura. E a gente quer fazer nesse último dia um encontro especial aqui também, formando esses casais, e já deixando um gostinho também para que você possa participar da próxima turma, tá bom? Vamos orar pela Dri. Pai, nós te agradecemos pela tua filha, pelo esposo dela também, o Adriano, a Manu, por eles estarem servindo ao Senhor aqui na tua obra. Que nessa noite o Senhor possa usar a Adriane para trazer uma palavra que vá de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor dê a unção do teu Espírito, graça, sabedoria e a paz, para que ela possa ministrar a palavra aos nossos corações. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A paz, igreja. Antes de qualquer coisa, eu quero dar um recadinho para os irmãos.
a respeito do nosso congresso, que acontecerá no dia 8, 9 e 10 de novembro. Nós estaremos indo para o Hotel Fazenda São João, na cidade de São Pedro, tá? Aí, assim, tudo o almoço, janta, café da manhã, tá tudo incluso, os passeios, tá? Nós teremos as ministrações, né, que é específico para casais, tá, irmãos? Então, vale a pena investir no seu casamento, na sua família. Vai ter monitor para as crianças, tá? Então, quem tem criança pode ficar tranquilo, porque eles não participam conosco, eles têm como que fala? A programação deles, tá? Para eles estarem se divertindo, aproveitando, não ficarem de saco cheio, né? Então, e assim, uma criança até 10 anos é cortesia, tá? Aqueles que têm mais de 2 filhos, aí já paga, tem um valor, que aí quem tiver interesse me procura, que aí eu passo tudo certinho. Eu já comecei a fazer as inscrições, algumas pessoas já começaram a acertar, né, a viagem. E o que eu fiz aqui? A gente tinha feito a programação para começar a pagar agora em maio. Em abril. Só que muita gente ainda não começou a pagar mesmo, porque a gente também demorou um pouquinho para começar a fazer as inscrições. Então, quem ainda não pagou a primeira parcela, agora passa a 6 parcelas de R$217. Esse valor ele tem que ser pago total para a igreja de Rio Claro até dia 13 de outubro. Então, os irmãos que tiverem interesse, que ainda não tiver feito as inscrições, me procure. Só que não hoje, porque eu não trouxe o formulário, mas domingo eu trago sem falta, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer ao pastor Fernando, que confiou essa palavra a mim, né? E eu quero contar para os irmãos um pouquinho do que aconteceu, né? Eu não sei porquê, mas eu amo esse ministério de casais, mesmo porque envolve a família, né? E eu nunca tive um exemplo de família, né, na minha casa. Então, eu creio que o que tiver que ser feito através de Deus pode ser feito e a partir do momento que a gente busca, a partir do momento que tem alguém para ensinar. Então, por isso que eu acho que Deus colocou isso no meu coração, esse desejo desse ministério. Porque eu acho que para a gente caminhar com Deus e aprender algumas coisas, tem que ter um assunto específico, né? E foi dessa forma que eu pensei em começar o ministério de casais, né? Quando falaram para mim, vamos lá, tem que trabalhar, e Deus me incomodou, então vamos trabalhar, né? E eu cheguei para o pastor Fernando há 2 anos atrás, né? Eu acho que foi mais ou menos nessa época, em abril, comecinho de maio, falei, pastor, e aí, vamos começar a trabalhar? Vamos. Eu não sei quem é os irmãos que estão comigo desde lá, né, do começo, mas aí nós fizemos o primeiro jantar de casais em 2017, no Dia dos Namorados, pro Dia dos Namorados. Então, Deus foi trabalhando, né? No início, eu achei que não ia vingar, fiquei com medo, estava sozinha, mas depois de 3 meses me procuraram, a gente teve apoio, né? Então, assim, gente, sozinha com meu marido, tá? Tava eu e ele à frente. Mas, assim, dá um pouquinho de medo. Enfim, então eu amo esse ministério, eu amo a família, eu amo falar de casamento, porque eu quero progredir, eu quero para o alvo. Para o alto, desculpa. Os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, tá, gente? Primeira vez. Quando eu senti no coração, o Espírito Santo me incomodou, tipo, eu senti no coração, né? Eu quero que você ministre a palavra. Eu falei, mas eu não consigo nem dar recado lá na frente, eu tremo, né? Então, eu fiquei assim, meio preocupada. Aí, quando foi no último encontro de casais, eu falei para o pastor, pastor, nós já temos um pregador? Ele falou, não. Aí eu pensei mais um pouquinho, fiquei com medo, eu falei assim, o que o senhor acha de eu ministrar, né? Aí ele falou, opa, vamos embora, né? Aí, tipo assim, eu falei, achei na hora, eu fiquei feliz, né, pela confiança, tudo, mas ao mesmo tempo me deu muito medo, né, tremi na base, falei, Senhor, e agora? No outro dia, quase que eu ligo para ele e falo, não, pastor, estava brincando, eu desisto. Mas aí eu comecei a orar e pedir a Deus para Deus ministrar no meu coração, né?
E foi tão bom que, assim, eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu falei, gente, de onde que eu tirei isso, ministrar, né, a palavra para casais? E aí Deus falou no meu coração, o Espírito Santo. Realmente Ele te falou isso. E Ele veio já, assim, até com um tema para eu trabalhar. Né? Então, eu fiquei muito feliz com isso. E depois disso, eu comecei a orar muito, pedir algumas pessoas ajuda. Eu falei, gente, porque eu não acredito que eu fiz isso, como que eu vou falar, como que eu vou fazer. Né? Mas eu acho que Deus tem um propósito na nossa vida. Né? Eu não creio... Eu fiquei muito feliz por uma coisa que eu ouvi. Eu cheguei numa pessoa domingo aqui na igreja, né? Uma pessoa que eu considero muito sábia, tem muito respeito. E eu falei para ela assim, eu falei assim, olha, por favor, me ajuda em oração. Eu falei, eu estou desesperada, porque eu acho que a gente anunciou um encontro de casais, né? E eu já fiquei, aquilo já começou a me apavorar. Eu falei para ela, eu estou angustiada. Ela falou, por quê? Porque eu que vou ministrar no culto de casais. Aí ela falou assim, olha, se Deus te levantou nesse ministério, é que algum propósito Ele tem. Ele falou, então fique em paz com o seu coração, porque Deus sabe de todas as coisas. Né? Ele não vai trazer você à tona para ser humilhada, rebaixada. Deus, muito pelo contrário, Ele quer glorificar o nome dEle através da sua vida. E é isso que eu quero. Eu quero glorificar o nome do Senhor através da minha vida. Amém? E então é assim, é isso, irmãos. Não é isso, mas é a palavra, né? Nós vamos começar agora. E aqui, o tema que o Espírito Santo me deu chama intimidade emocional no casamento, né? E aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar a respeito, o que é intimidade emocional, né? E justamente aí veio essa palavra, né, no casamento, porque intimidade emocional é quando você tem intimidade com qualquer tipo de pessoa, que você fala dos seus segredos, você fala do mais fundo do teu coração, que você conta aquilo que te entristece, que te amargura, né? Então, ele deixou bem claro que era intimidade no casamento. Não era uma intimidade com amiga, com mãe, não, era no casamento. O que tem faltado muito, né, nos dias de hoje, às vezes. Não sei como que é o caso dos irmãos aqui, mas eu mesma, eu era uma pessoa muito fechada. Né? Eu fui até a minha filha nascer, né? Eu tive uma experiência meio chata, porque meus sogros foram morar na minha casa, né? Então, e eu não tinha boca, então eu chorava demais, porque eles não comiam a minha comida, as pessoas que iam ver minha filha visitar, tipo, eles têm alguns costumes, né? Então, tipo, lavar a mão, cuidar, ficar com essas coisas todas, que a gente sabe que algumas são cuidados com o bebê, mas que a gente não tinha esse costume, né? Então, eu não tinha liberdade dentro da minha própria casa, né? E falava tudo para o meu marido. Eu chorava para ele, e ele falava, não, você tem que falar. E eu falava, não. Até que chegou um dia, eu falei, não, basta, né? E eu cheguei para o meu sogro e falei, olha, pode procurar a casa de vocês, porque não está dando mais. Eu amo vocês, eu tenho respeito a vocês, porque hoje, a gente tem uma ligação forte, a gente se dá super bem, mas foi uma fase bem difícil. Então, eu tive que aprender algumas coisas. Eu tive que aprender a falar tanto para o meu marido, né? Como que eu ia chegar para ele e falar, teus pais estão me incomodando, eu não estou sentindo na minha casa. Mas eu tive que falar isso para ele, né? Eu tive que dizer para ele que eu não estava me sentindo bem, que a gente estava tendo uns problemas, porque ele trabalhava o dia inteiro e ele não estava vendo aquilo, né? Então, assim, eu estava sendo humilhada dentro da minha própria casa, né? Eles estavam tirando o meu direito de ser mãe, o meu direito de ser esposa, dona de casa, porque nada do que eu fazia estava bom, né? Então, foi bem difícil o meu relacionamento com eles nessa fase. E foi daí que eu aprendi a começar a falar dos meus sentimentos, que quando eu cheguei para o meu esposo, falei, não estou suportando, já estava numa fase difícil, tinha acabado de ter uma filha, né? Então, já muita coisa ali já mudou a partir daquele momento. E aí depois você recebe uma notícia que seus sogros precisam vir morar com você. Foi realmente uma necessidade que não tinha o que a gente fazer, né? Então, por um tempo, eles ficaram com a gente, mas, assim, eu acho que tudo tem um aprendizado, né? Tanto que nessa fase a gente aprendeu, eu aprendi isso. Eu aprendi a me abrir para o meu esposo, falar, tá me incomodando, não tá dando certo, eu não estou feliz, não estou bem, né? Então, foi onde eu comecei a me abrir com ele, contar o que realmente acontecia dentro de mim. Mas isso ainda levou um tempo para a gente ter essa intimidade que Deus fala que eu aprendi agora estudando, né? Estudando para passar para os irmãos
a mensagem, eu aprendi ainda muito mais, né, do que Deus quer de nós no casamento. Essa intimidade que ele fala. Porque intimidade sexual é fácil, né? Porque é uma coisa que já está no casamento, é uma coisa que tipo assim, você casou, praticamente é obrigado a fazer isso, assim, entre aspas, né, gente? É a palavra, mas é a palavra de Deus. Eu não pertenço, o meu corpo não é mais meu, é do meu marido, né? Então, agora, a intimidade emocional, falar de dentro, o que acontece dentro de você, no seu mais íntimo, né? Às vezes você tem algum comportamento, eu fui muito a fundo, assim, às vezes você tem algum tipo de comportamento que, às vezes, você não entende. Né? O teu marido não entende, a tua esposa não entende o porquê daquele comportamento. E aí você começa a buscar lá no seu passado, lá na sua infância, né? E você começa a enxergar o porquê daquilo. E às vezes é necessário a gente falar para o nosso esposo tudo que você passou na tua infância, na tua adolescência, para ele poder te entender e te ajudar. Né? Tanto o esposo quanto a esposa. Inclusive, eu vi uma história de que a mulher e o esposo, ele era muito agressivo com ela, né? E ela era tipo assim, ela não tinha que reclamar, os filhos eram super bem cuidados, a casa, ela fazia de tudo para agradar ele. E ele não mudava o jeito dele, né? Ele foi uma pessoa muito agressiva, os filhos ficavam assustados do jeito que ele tratava ela, né? Muito grosseiro com os filhos também. E aí, o que aconteceu? Um dia, ela procurou o pastor da igreja, né? E foi conversar com ele, falar, pastor, eu não sei o que acontece, mas ele está agindo assim, e na igreja ele é outra pessoa, com as pessoas ele é outra pessoa, né? Mas comigo, em casa, e os filhos, ele é muito agressivo, né? E aí ele não quis se abrir com o pastor, ele não quis conversar ali na frente e tal. Aí passou um tempo, no aniversário de casamento dos dois, eles foram jantar num restaurante, e ela, assim, com muita delicadeza, pedindo muita orientação ao Espírito Santo, falou para ele, né? Perguntou o porquê que ele agia daquele jeito, o que ela fazia que deixava ele agir daquele jeito, né? E disse que ele começou a chorar muito e que disse que ela não tinha feito nada a ele, né? Que muito pelo contrário, era o jeito dele se defender. Às vezes ele sentia uma dor e queria passar aquela dor para ela. E era a dor que ele tinha passado na infância, que ele era muito maltratado pelo pai e pela mãe. Ele foi abusado sexualmente, ele foi abusado psicologicamente, ele foi abusado de todas as formas que existia. Tanto que a mãe teve que dar para uma tia criar. E quando ele foi morar com essa tia, ele criou barreiras entre ele e as pessoas, né? Então, ele tinha medo de se aproximar, ele tinha medo de se envolver. Então, o que ele fez? Ele começou a criar barreiras. E as barreiras dele era gritar, sabe, fazer com que as pessoas não aceitassem ele. E ele quase que fez isso no casamento também. Né, começou a agir com agressividade, com a família, tudo. E aí diz que a partir daquele momento eles começaram a orar, a esposa se juntou a ele, eles começaram a orar. Aí ele aceitou levar isso até o pastor para pedir ajuda em oração, porque realmente é uma coisa séria. Às vezes a gente tem alguma coisa do passado que às vezes precisa de um tratamento mais longo, né? Algum tratamento mais... como que eu falo? De uma pessoa mais sábia, de uma pessoa mais... No meio, ele não quis procurar terapia, psicólogo, mas procurou um homem de Deus. Então, que eles foram muito ajudados, que eles conseguiram, e hoje ele é um homem transformado, é outra pessoa com a esposa e os filhos, né? Então, assim, eu como que eu posso dizer? Eu gostei muito do tema, né, que eu estudei. E eu vou vendo assim, quanto mais a gente busca a Deus, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, é impressionante, gente. É tão agradável. Eu confesso para os irmãos que eu estava assim. Meu marido viu, eu estava, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou mesmo, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Mas, e aí? Né? Como que eu vou reagir? Como que eu vou falar, tipo, meia hora? Eu vou, no máximo, 10 minutos conseguir falar o versículo que o Senhor me deu. E aqui tem 3 páginas, tá, irmãos? E aí eu falei, vou no máximo 10 minutos. E isso eu fui escrevendo, tudo que vinha à mente eu escrevia. Aí eu rasgava a folha, eu falava pro meu marido, eu não estou dando conta de colocar em ordem, né, como apresentar isso. Ele falou, vai pro computador, vai pro celular, escrever no celular, né, que é mais fácil, apaga, copia, cola. Eu falei, não, meu negócio é na mão, né, eu sou das antigas ainda. Eu falei, vou tudo na mão, eu escrevo, aí eu rabisco, aí eu rasgo de novo.
Mas quando a gente busca em Deus, é maravilhoso o que Ele nos recompensa. Tanto nesse estudo, eu peguei essa semana assim, né? Eu estava assim com Deus, viu, gente? Estava super pertinho. Eu me senti muito pertinho de Deus, porque eu estava estudando isso e eu abri mão de várias coisas. Essa semana eu não fiz faxina em casa. Eu abri mão de várias coisas. Não, abri mão da faxina e fui estudar esse tema, e fui estudar para ministrar para os casais também amanhã, né? Porque amanhã a gente já tem a ministração para os casais também. E que estudo maravilhoso do MMI. E eu já fiz o curso, mas quando a gente busca em Deus e vai de novo, a gente vê com outros olhos, a gente tem outras respostas. E eu nunca escrevi tanto, nunca rabisquei tanto. Essa semana foi fantástica. E é isso que eu quero passar para os irmãos, essa experiência que eu tive. Quanto mais a gente busca em Deus, quando a gente foca nas coisas de Deus mesmo, nós temos experiências maravilhosas com Deus, né? Então, é isso, vamos lá. Eu quero que os irmãos abram comigo em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Amém, irmãos? Vou ler para os irmãos. Goza a vida com a mulher que ama todos os dias de sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. É só esse versículo que... Assim, em meias pesquisas ele estava, tá? Não fui eu que achei, mas eu lembro de já ter ministrado ele aqui na abertura dos cultos, né? E ele fala para a gente aproveitar a vida com a pessoa que a gente ama, né? Pelo menos, assim, um pedacinho que eu vejo goza a vida com a mulher que ama, né? Então, eu creio que seja tanto a mulher quanto o homem, né? Que tem que aproveitar esse momento. E aí eu fui procurar, né, também a respeito da intimidade emocional, assim, o a fundo, né, o que esse tema tem mais para passar para a gente, né? E aí eu achei escrito assim: intimidade emocional é uma proximidade que vai além do gosto comum, um sentimento de aceitação, de respeito, de reconhecimento, que existe um lugar em que se pode recolher quando está mal. O grau de intimidade emocional é um excelente parâmetro para avaliar a saúde de um relacionamento. Então, assim, eu achei fantástico, né? Porque, assim, a pessoa que eu tenho do meu lado, ela não é só meu esposo, só meu companheiro, não, ele é o meu refúgio, né? Ali, como que eu posso dizer, né? Sem engrandecer o homem, pelo amor de Deus. Né? É ali, carnal, né? Que eu posso chorar no ombro dele, ter um carinho, ter um afago, né? É a pessoa que eu posso me socorrer na hora que eu preciso falar, desabafar, que eu estou nervosa, tanto que isso daí que ele fez essa semana foi me aturar, porque estava nervosa, angustiada, enfim, né? E foi debaixo de muita oração mesmo, porque eu sou nervosa, irmãos. Agora você imagina, você vai subir lá no púlpito, fazer uma ministração. Eu fiquei, bom, mas glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Então, assim, aí eu fui estudando. Então, veio isso, né? É óbvio, todo mundo já ouviu falar que a mulher é mais emoção, né? Qualquer coisinha para a mulher, um pingo d'água é uma tempestade, né? O homem já não, é mais a razão, né? E isso daí é difícil, irmãos, porque às vezes você está lá agoniada com uma coisa, né? Até tem uma historinha que eu vou contar para vocês de novo, que eu também ouvi. A mulher chega para o marido, né? Depois de um dia terrível que ela teve, muito atribulado, muita coisa para fazer, né? E chega para o marido, né? E assim, quando o marido chega em casa,
pelo menos eu, quando eu estou nervosa, quando eu estou agoniada, eu começo, né? Oi, amor. Começo a falar sem parar, né? Ó, aconteceu isso e aquilo, né? E foi o que essa mulher fez. Ela chegou pro marido e começou a contar o dia dela. Ó, foi muito atribulado, os filhos me deram trabalho, nada deu certo, e bibibi. E o marido só chega para ela e fala assim, fica calma, vai dar tudo certo. Mas você tentou fazer assim? Você tentou fazer assado? Ah, mas por que você não mexeu naquilo? Por que você não pode? E o marido, em vez de acalmar ela, começou a deixar ela mais nervosa. Acontece muito isso comigo, né? Direto, assim, eu vou conversar. E aí, na verdade, o que o homem, quando ela está falando, o homem já está raciocinando, né? Já está pensando numa solução para o problema da mulher. Isso é verdade, porque muitas das vezes eu me encontro em algum problema e o meu marido chega assim e eu vou lá e falo para ele, amor, como que eu posso resolver isso? Eu procuro meu marido, né? Como que a gente poderia fazer isso ou aquilo? Isso eu aprendi. Né? E eu acredito que eu aprendi nesses 2 anos, viu, irmãos, de ministério, que a gente está aqui, já vieram vários pregadores e vem sempre uma palavra abençoada de Deus para nós. Né? E eu cheguei desculpa, gente. A mulher chega para o marido, né, e começa a reclamar, e o marido já está raciocinando, pensando numa solução para o problema dela. Então ele está falando, amanhã você faz assim, hoje já passou, né? Mas não é isso que a mulher quer. A mulher não quer saber disso, ela não quer ouvir o que você pensa, ela não quer ouvir o que você tem para falar. Ela quer um abraço, ela quer um beijo na testa, ela quer um carinho, quer um bombom, é isso que ela quer. Não adianta, sabe? Então, é bem complicado isso, por quê? Só que a intimidade emocional, ela te ensina isso. Quando você tem intimidade com seu cônjuge, o que vai acontecer? Só de você chegar em casa e ver a cara dela, você já vai saber se ela está nervosa, se ela está estressada, se ela está de TPM. Mas, para isso, o que precisa acontecer? Para haver essa intimidade emocional, para o marido saber, ou a esposa saber como que está a relação, o porquê da cara dela, você tem que ter conversa. É um tratamento, tem que ter um diálogo. Certo? Todos os dias. Ó, hoje eu não estou bem. Aí você vai lá e olha para a cara dela. Ah, legal, a cara dela não está boa. Aí o dia que ela chega sorrindo, não, amor, hoje estou bem, contando coisas boas, ela está legal. Né? E tanto assim, é o homem, porque o homem também tem isso. Né? O homem tem dia que ele chega em casa cabisbaixo, chateado, e aí você vai falar dos seus problemas para ele? Não, a gente tem que saber a hora de calar também, mulher. Mulher que fala, se fala igual a eu, mas glória a Deus que eu estou buscando sabedoria, eu já sei olhar para o meu marido e ver o dia que ele não está bem, que ele está cabisbaixo. Até contei, né, a semana passada, eu contei para várias pessoas que aconteceu um episódio e que eu estava muito nervosa e eu precisava falar, e aí saiu até uns gritinhos assim, né? E eu não sou disso, então ele ficou quieto e falou assim, acabou, tipo, eu fui pedir desculpa para ele, mentira, eu fui pedir desculpa para ele, que eu estava estressada, que eu não estava aceitando aquela situação e tal, e ele falou assim para mim, acabou. Você estava precisando disso. Legal, isso foi ótimo, foi maravilhoso. Você vê o agir de Deus ali, né? E aí, o que aconteceu? Na outra semana, eu ia de novo, descer o cascalho. Aí eu falei assim, mas não vai adiantar, porque não adiantou a semana passada, vai adiantar essa semana de novo? Não vai. E aí, comecei a orar, e o Espírito Santo me incomodou, falou, agora não é a hora. E eu fui dormir com aquilo na cabeça, vejam bem, mulher. E eu falei, tá bom, né? Se Deus mandou eu não falar. Quando foi no outro dia cedo, pulamos da cama, a primeira coisa que eu fiz foi falar sobre o assunto com ele. Eu não aguentei, mas totalmente diferente. Com sabedoria, graça, né? Porque Deus nos dá graça. E o resultado foi outro, totalmente diferente. Né? Em vez dele eu ficar, me arrepender, sentir aquela angústia, né? Porque a gente, glória a Deus, porque nós, quando somos cristãos, né? Deus nos incomoda do nosso pecado, né? Então a gente sabe que eu sei que eu errei. Eu não devia ter erguido a voz para meu marido daquele jeito, né? Ter gritado, quase derrubado a casa, enfim. Então Deus nos incomoda do nosso pecado e eu fiquei incomodada aquele dia, né? E na outra semana eu já fiquei muito feliz e aliviada porque eu tinha ouvido o Espírito Santo, né? Então é isso que Deus quer de nós, né? Intimidade. Ele quer que a gente saiba, a gente tem que ter intimidade com Deus em primeiro lugar, né? Porque se a gente não tiver intimidade com Deus e com o Espírito Santo, como que a gente vai ter intimidade com o nosso marido? Porque nós não temos poder nem graça para chegar e contar coisas que machucam, coisas que dói,
né, assuntos que incomodam. Você, se não for Deus e o Espírito Santo na tua vida, você não vai conseguir chegar para Ele e contar. Irmãos, acho que 1 ano atrás, eu cheguei para o meu marido e falei, a gente precisa conversar. Né? E assim, foi uma conversa que eu nunca tive na minha vida em 15 anos de casado, no caso, o ano passado. Não, o ano passado. Em 15 anos de casamento, eu nunca tinha tido uma conversa daquela com meu marido. Depois de um culto, né, a palavra que Deus falou comigo, eu estava orando e eu falei que eu queria trabalhar com pessoas, eu queria fazer algo mais para Deus, né? Eu queria ajudar a curar pessoas, eu queria, né, assim, tipo, eu fui muito além, né? E aí Deus pegou e falou para mim que antes quem precisava ser curada é eu. Eu precisava primeiro me curar, para depois eu querer curar alguém, né? E aí eu peguei e parei na hora de orar. Eu falei assim, curar o quê de mim? Né, em mim. E fiquei quieta. Que às vezes a gente precisa ficar quieta, porque Deus vai falar. Né? Eu fiz uma pergunta, mas eu não esperava a resposta. E Deus foi me mostrando. Foi me mostrando o que eu precisava curar em mim. E eu não acreditava. Sabe? Foi coisas assim, de muitos anos atrás, foi coisas de infância, foi coisas da adolescência. Né? Igual eu falo para todo mundo, eu não tive infância, eu não tive adolescente, e isso é ruim para uma pessoa, né? Para um ser, porque você não tem histórias para contar, você não tem... Bom, enfim, foi difícil para mim, foi bem difícil. E aí eu tive que me rasgar para o meu marido, né? Porque Deus já me conhecia. Né? Eu conheço a palavra de Deus desde os meus 11 anos. Então, assim, eu fiquei muito, vai lá, vem cá, né? De Deus, fugindo de Deus por várias vezes. Principalmente porque eu comecei a namorar cedo, aí meu esposo não era cristão. Então, foi um processo difícil para mim ter uma intimidade com Deus e me envolver com Deus. Né? Hoje eu acredito que eu tenho uma intimidade com Deus e eu busco isso todos os dias. Porque eu acho isso muito importante. Porque na minha vida, Ele é tudo, irmãos. De verdade. Sabe, não tem assim, uma vez me pararam na rua e perguntaram para mim quem era Jesus. Eu comecei a chorar na hora. Falei para mim, Ele é minha vida. Ele é o ar que eu respiro. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Porque eu olho lá atrás, eu olho meus irmãos, eu olho minha família, eu olho meu pai, minha mãe. Minha mãe é falecida já faz 13 anos. Só que eu vejo o passado dela, a convivência dela com meu pai. Sabe? E eu falo, não tem outra explicação. É só Deus. E o que é mais gostoso, assim, às vezes eu olho para meus irmãos, eu fico tão triste pro tipo de vida que leva, o pecado que eles têm, mas eu olho para mim, na mesma hora que eu fico triste, eu fico feliz. Falo assim, olha, porque eu poderia ter escolhido feito a mesma escolha que eles, né? E eu escolhi Deus e Ele me escolheu primeiro, né? Deus me escolheu primeiro e eu aceitei. Foi difícil chegar até Ele, foi muito difícil, foi uma caminhada bem longa. Né? O meu casamento mesmo, no início, falava, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, vai ser difícil, enfim. Então, foi muita guerra, né? Eu creio de todo o meu coração, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Senhor é meu Salvador. Ele me salvou, não só lá na cruz, mas como da vida, do mundo aí que a gente vive. Ele me tirou desse mundo. No carnaval, eu estava andando com meu marido, né? A gente estava andando... foi andar de carro, não lembro para onde que a gente foi. Eu sei que a gente passou perto de um lugar que, gente, misericórdia. Eu falava, Senhor, olha a idade dessas meninas, seminua. Os rapazes, gente, tudo de sainha. Eu falava, misericórdia, né? Eu fiquei assim, agoniada, né? Eu falei assim, olha lá, amor, que coisa, né? Mais triste, porque a gente conhece a palavra de Deus, a gente fica triste com essas coisas, né? E aí foi a mesma coisa que eu pensei quando eu olho para os meus irmãos. Eu falei assim, nossa, mas se fosse eu estaria ali. Né? Era para mim estar ali também. Porque eu sempre gostei de dançar, de farra. Né? Não tive muitas oportunidades porque eu conhecia a palavra cedo. Mas toda vez que eu dava uma escapadinha da igreja, era para balada. Meu marido me deixava em casa, ele me deixava sair para balada, gente. Eu ficava jogando videogame em casa. Ele falava, vai lá, se divertir. Em vez dele mandar eu para a igreja, não, ele mandava eu para a boate dançar. Né? Então, aí a gente olha para essas coisas e a gente fala só a misericórdia de Deus. Só o amor dele por nós. Porque se não é dessa forma, não tem como. Né? E é isso que... Essa é um pouco da minha experiência.
né, de vida e de casamento também, porque eu creio que eu estou aqui até hoje pela misericórdia de Deus e tudo que Ele tem me ensinado, né? E Ele me ensinou algumas coisas dessa semana, estudando, que faltam nos casamentos, né? Que é a intimidade emocional. E aí eu busquei, né? Falei, Senhor, como que a gente pode, né, melhorar isso, né? Aonde está essa intimidade emocional? Como que a gente tem que fazer para adquirir essa intimidade emocional, né? E aí Deus foi me mostrando, né? E uma das coisas que Ele me mostrou é que a gente precisa aprender a conhecer e respeitar a pessoa que a gente ama, que a gente vive, né? A gente precisa conhecer. Às vezes você está com uma pessoa que você não conhece o íntimo dela. Você não sabe o que passa nos pensamentos dela, né? É lógico que quem conhece todos os nossos pensamentos é Deus. Mas é aquilo que eu falei para os irmãos. A partir do momento que você começa a conversar, a ter mais contato com seu esposo, com a sua esposa, né? Em relação de vamos conversar, senta aqui, né? Hoje em dia os casais não tiram tempo para si. Ou é porque tem filho, o filho não deixa, ou é por causa do trabalho, que é muito corrido, ou uma faculdade. Enfim, tem tudo isso que afasta o casal, né? Nossa rotina, às vezes, nos afasta, né? Eu e meu esposo mesmo, tem dia que ele trabalha até tarde, né? E aí, eu já estou cansada a hora que ele chega. Corri atrás da filha, corri atrás de casa, isso que é só uma, viu, Daiane? Imagina se fosse 3, eu não me vejo com 3 filhos de jeito nenhum. Eu falo, tem que ser muito honrada por Deus e muito escolhida, porque eu não me vejo com outro filho. Né? Porque, e ela não para, e eu vejo os meninos dela também não param, a criança não para. Né? Então, você vai lá e o dia inteiro você está cansada. Ele chega, então, às vezes, Deus incomoda. Tanto ele quanto eu. Às vezes, quando um está falhando, Deus vai lá e fala assim, ó, e aí, acorda. Né? E ele vai lá e fala assim, nossa, amor, eu estou sentindo a sua falta. Gente, é muito gostoso ouvir isso. Nossa, amor, eu estou sentindo a sua falta. Como é gostoso ele... E o homem não é diferente, não. Ele ama ouvir a esposa falar, eu estou sentindo a sua falta. O homem ama ouvir, você está lindo. Você está cheiroso. Vocês acham que não? Não é só nós mulheres, não. Né? Nossa, meu esposo, tipo assim, se eu fico uns dias sem falar, porque ele é muito mais atento a isso do que eu. Glória a Deus por isso, né? Mas eu, às vezes, fico um tempão sem elogiar, sem falar nada, e ele... eu tô bonito. Tem um dia que ele chega e fala assim, tô bonito, ficou bom pra mim. Me ajuda a escolher a camisa, a blusa, tal. Né? Eu acho que porque ele quer chamar minha atenção, né? E aí eu falo, não, amor, você tá legal, ficou bonito, tá charmosa, e assim vai. Né? E isso daí é uma intimidade. Você elogiar o teu esposo, elogiar a tua esposa, você fazer um carinho, isso é intimidade emocional. Né? Hoje em dia, raro a gente pegar e sentar no banco da praça e conversar. Né? Sobre o que aconteceu no seu dia, sobre os pássaros, sobre as árvores. Né? Hoje em dia, não se tem isso. E Deus quer que os casais comecem a ter esse relacionamento mais profundo, né? De conhecer o íntimo um do outro, de conhecer os pensamentos um do outro. Né? Porque, como eu vou dizer para os irmãos, acho que faz parte do relacionamento, senão depois as coisas ficam muito monótonas, né? Muito, cai na rotina. Cai na rotina. Para o nosso casamento não cair na rotina, é necessário você fazer aperfeiçoamentos. Né? E uma dessas coisas é conhecendo o seu esposo verdadeiramente. Entendeu? Naquele dia que ele chega frustrado, ou ela está frustrada, né? O ideal é você fazer um carinho. Né? Às vezes você está com 1000 problemas, mas você vai lá, você percebe aquilo. Esquece um pouquinho de você. Esquece um pouquinho de você. Né? Vai lá, dá um carinho para o seu cônjuge, né? Fala como que foi o dia dele ou dela, e explica que você está do lado dele, dá força, né? Dá um incentivo, né? Tanto para um quanto para outro, porque não é fácil cuidar de filho, de casa, às vezes trabalhar fora, né? Enfim,
ter uma terceira ou quarta atividade. Entende? Então é muito importante a gente conhecer o nosso cônjuge assim, profundamente. Porque a partir do momento que você conhece o seu cônjuge profundamente, você começa a respeitá-lo. E um casamento sem respeito não é casamento de Deus, irmãos. Né? Por isso que eu falei para os irmãos, quando eu gritei com o meu esposo, eu senti que eu desrespeitei ele totalmente. Né? Então eu pensei, na hora veio arrependimento, o Senhor me incomodou, eu fui pedir desculpas. E pensa numa pessoa que era difícil para pedir desculpa. Eu odiava que me pedia desculpa e eu odiava pedir desculpa. Tanto que hoje é raro eu falar desculpa, eu falo me perdoa. Que tem que ser um arrependimento sincero, porque se não for sincero, nem adianta vir falar comigo. Eu falo isso para ele, você se arrependeu de verdade? Porque se não for de verdade, esquece. Não, reflita, vai orar e depois a gente conversa. Né? Sem contar que tem aqueles piti que a gente dá, né? Não, eu sou assim. Se eu estou nervosa e ele vem falar comigo, me deixa, eu já saio. Se eu sei que eu não vou conseguir me controlar, eu falo agora, não. E ele me respeita, porque ele me conhece. Ele sabe se eu estou falando agora não, é porque realmente não dá. Porque se eu falar, vai virar briga. Né? Então, a gente aprendeu a lidar com algumas situações. Né? E é muito gostoso, irmãos, quando você aprende a ter intimidade. Ele está lá no fundo todo se achando, viu, gente? Mas não é tanto assim, não. Eu estava estudando a apostila do MMI. Na parte que Deus tinha que falar com ele, eu escrevi na minha apostila. Eu escrevia assim, fala Deus. Na parte que Deus tinha que falar comigo, eu falava, trata Deus. Entendeu? Então, eu fui estudando a apostila, porque é um processo, o casamento é um processo. Né, de aprendizado, você vai aprendendo todos os dias com o seu cônjuge. Aí você tem um filho, você tem que aprender a lidar com o filho e o marido. Você tem que aprender a se dividir. Né? Então, casamento é muito complicado. Né? Quem falar que é fácil, por favor, me passe a receita, porque é muito complicado. É muito difícil. Né? Então, a partir do momento que você conhecer bem o seu cônjuge, você vai aprender a respeitá-lo. Tá? Então, é assim... Aqui tem até, eu escrevi, é porque tudo que eu escrevi, se eu ficar lendo, eu vou até me confundir. Então, eu creio que Deus está falando através da minha boca, porque eu não conseguiria falar tanta coisa assim. E aí, aqui tem, tipo assim, uma dica de tudo que não te faz bem, de tudo que você não gosta no seu cônjuge, escreve num papel e ore em cima dele. Porque Deus vai te dar sabedoria, tudo que te incomoda, né? A gente sabe que tem várias coisas que incomoda a mulher, né? E a gente sabe que tem várias coisas que incomodam o homem. Mas escreve no papel. É uma dica que eu peguei no estudo, tá? Pela internet, pela Bíblia, tudo. Eu fui misturando tudo. E aí ele dá essa dica, que é para a gente escrever aquilo que te incomoda no seu cônjuge, escreva num papel. E antes de passar para o seu cônjuge, ora em cima dele, para você passar da melhor forma possível. Isso não me agrada, isso me incomoda, isso me faz mal. Porque se você orar, a partir do momento que você estiver orando em cima daquele problema, aquele defeito, aquilo que afasta vocês, Deus vai começar a tratar já. Então, a hora que você for chegar para falar com o seu esposo, Deus já mexeu ali, já deu uma trabalhada. Então, vai ficar mais fácil de vocês se relacionarem, mais fácil de você conversar sobre o assunto. Né? Então, isso é muito importante. Porque a gente não... Quantos anos a gente vai viver num casamento aceitando que um defeito que ele pode mudar? Né? Quando a gente casa, cada um vem com o seu jeito, com a sua criação. Né? Cada um tem a mulher tem o jeito da mãe, às vezes o homem tem o jeito do pai, ou às vezes até da mãe, né? Porque a mãe às vezes se destaca um pouco mais que o pai, né? Em certos aspectos, porque ela convive mais com o filho, está mais horas com o filho. Então vem aqueles mínimos detalhes, né? E quando você casa, você tem que deixar isso para trás. Aquelas manias da sua mãe, as manias do seu pai, não podem fazer parte da sua vida. Principalmente se incomodam o seu esposo ou sua esposa. Vocês têm que deixar para trás. E vocês têm que criar as suas manias. Não é mais eu, agora somos nós. Né? É nossos costumes, é nossas manias, não a dos meus pais. Né? É a nossa rotina, é o nosso ritmo.
né? Então é assim que a gente tem que trabalhar. Pensando dessa forma, que o casamento agora é você e teu esposo, é você e tua esposa. Os costumes de pai e mãe, a gente deixa para trás. A não ser que teu esposo goste, tua esposa goste. Entendeu? Eu gosto assim, o jeito da minha mãe eu não gostava, gostei desse jeito de trabalhar. Eu e meu esposo teve bastante disso. Né? Tinha bastante coisas nele que eu achava legal, e ele tinha coisas em mim que ele achava legal. Né? Que veio dos meus pais, que era costume mesmo. Gente, eu nunca ouvi, antes de conhecer meu marido, eu nunca tinha ouvido e visto um filho dizer para os seus pais que o amava. E eles não eram cristãos. E os pais deles falavam o tempo todo para eles, eu te amo. E eles falavam, papai e mamãe, eu te amo. Meu marido chama papai e mamãe até hoje. É papai e mamãe. Até hoje. Né? Até hoje. Ô, gente, né? É assim, é porque é estranho. Às vezes você vê um homem marmanjo chamando papai. Não sei se é porque eu não tenho esse costume. Entendeu? Não é, papai e mamãe é muito infantil. É muito mimoso. Sabe? Parece uma criança manhosa, papai e mamãe. Né? A minha filha vem mamãe quando ela quer alguma coisa. Né? Quando ela quer alguma coisa é mamãe. Então, é assim, é uns costumes assim que eu paro para observar, eu falo, poxa, que legal esse contato, porque eu não tive isso, né? Esse costume é de dizer eu te amo, tanto que ele, quando eu conheci ele, falava eu te amo, e eu falava assim, ai, me ama, gente, eu acho muito forte. Eu te amo para um namorado, né? Eu falava assim, me ama, a gente só namora, né? E aí, tipo, quando eu casei, eu tive que tratar isso, porque ele queria ouvir também. Ele falava, eu te amo. Eu, entendeu? Eu não falava, eu te amo para ele. E aí eu tive que tratar, eu tive que aprender. Né? E fazia 2 anos, quando a gente tinha se casado, quando a minha mãe faleceu. E eu nunca esqueço disso. Eu consegui dizer para minha mãe, eu te amo, antes dela falecer. E eu acho que eu não tinha dito assim, tanto de coração para ele ainda, em 2 anos eu não tinha conseguido dizer tanto de coração eu te amo, como aquele te amo que eu disse para minha mãe. Né? Então isso me fez muito bem. Né? Então foi uma coisa maravilhosa que ele me ensinou. Né? Então é isso que a gente tem que trazer, coisas boas. Né? Aquilo que atormenta o seu cônjuge, que incomoda, a gente tem que tirar. Ela não gosta que eu faça assim, ou ele não gosta, a gente tem que tirar. É se adaptar. Porque daqui para frente vai ser a sua esposa e o seu esposo. O seu pai e sua mãe não estão mais ali. Né? Então, a gente tira as coisas que incomodam o nosso cônjuge e começa a trabalhar do nosso jeito, a nossa maneira. Né? Nem se for para a gente criar novas manias. Eu não gosto da sua, eu também não gosto da sua. Então, vamos criar o nosso jeito. Né? Vamos fazer diferente. Né? Então, eu acho que, claro, é muita direção do Espírito Santo, porque senão sai, eu acho que sai faísca. Eu tenho quase certeza que sai faísca, porque lá em casa sai. Quando um não concorda com o outro, sai faísca, né? Então, então é uma coisa que tem que ser muito bem conversada. Por isso que o diálogo é de extrema importância no casamento. Né? É de extrema importância o diálogo no casamento. Para, a partir daí, vir o respeito, vir o conhecimento, gerar essa intimidade de emoções, que a partir do momento que você olha para sua esposa e você olha para seu esposo, você sabe o que está se passando na cabeça dele. E você sabe como agir. Porque quando a gente não conhece o nosso esposo, se ele está de cara feia, ele está com fome. Né? Porque cara feia é fome. Né? A gente aprendeu assim. Então, ele está com fome, eu vou fazer comida, enfim. Mas quando a gente passa a conhecer, você sabe que aquela cara é de angústia ou é de tristeza. Gente, não tinha como. Meu marido, quando ele foi mandado embora do serviço, ele chegou em casa, eu já sabia. Só de olhar para a cara dele, eu já sabia. Você entendeu? Não tem como a gente saber. Porque a gente conversa muito. Não por minha causa. Por causa dele. Ele aprendeu isso. Né? Ele tinha isso na família dele. E ele trouxe isso para mim. Outra coisa boa. A coisa boa que eu levei para ele é que eu cozinho bem, eu cuido da casa, enfim. Né? Nessa área sentimental, nessa área emoção, eu sempre fui muito mais dura e fechada. Eu acredito que é por causa da criação, né? De onde eu vim, de como que era. Então, eu sempre fui muito mais fechada. Então, essa parte de emoção, eu aprendi a soltar e falar muito com ele, né?
Ele me ensinou bastante. Aí, depois disso, que você começa a conhecer o seu cônjuge e a respeitá-lo, vem uma segunda coisa que você precisa fazer. Se aproximar. Tocar. A gente não tem que tocar nosso cônjuge só quando a gente quer ir para a cama. O toque, o carinho, tem que ser muito antes. Entendeu? Você tem que acariciar. Gente, a mulher gosta de carinho. Você toca no homem, ele já pensa em sexo. A mulher não, você toca, ela pensa em si. Eu sou assim, pelo menos. Meu marido toca em mim, nossa, eu já fico toda manhosa. Eu já me solto, já relaxo, né? Então, agora o homem não. Então, mas isso precisa mudar. Isso precisa mudar. O homem não chegou bem em casa, é um abraço, é um carinho no rosto, é segurar a mão. Nossa, eu fico inconformada de olhar casais, tá? Que não andam de mão dada na rua. Ou que põem o filho no meio. Eu não deixo minha filha vir no meio de nós dois. Nós não deixamos mais a minha filha andar no meio de nós dois. Ou ela vai do lado dele, ou ele vai do meu lado. A gente sempre, que nem está na rua, põe para o lado de dentro. Quem estiver do lado de dentro, que dá a mão para ela. Ela não anda no nosso meio. E faz muito tempo que a gente aprendeu isso. E tem uma coisa que a Manuela, criança observa, gente. É o relacionamento do pai e da mãe, de carinho. Se é a minha filha, ela é carinhosa, muito carinhosa. Mas porque ela viu isso dentro de casa. Entendeu? Então, o carinho entre o marido e a mulher faz toda a diferença. E os filhos vê. Os filhos vê. Porque o dia que a gente não está bem, o dia que a gente se afasta, ela pergunta. O que aconteceu? Ela pergunta. 8 anos, o que aconteceu? E se a gente começa a discutir na frente dela, então? Para ela é a morte. Uma vez nós começamos a discutir, ela foi para o quarto orar. Ela chegou e falou assim, aí depois, na hora que a gente tinha acalmado, ela falou, mãe, eu estava no quarto orando por vocês. Falei, glória a Deus, filha, pela sua vida. Falei, faz isso mesmo, que a gente precisa também. Né? E às vezes na cabecinha dela, ela não entende ainda. Ela fala assim, mas vocês vão na igreja, vocês estão buscando a Deus e vive esse conflito. E aí eu fui explicar para ela, você vê isso sempre? Né? A gente tem que explicar para os nossos filhos. Você vê isso sempre? E mostro para ela. Mostro histórias, mostro casos de que pessoas vivem e 1000 vezes pior. Né? Que isso tem em casa todos os dias. A gente tem que dar satisfação para os nossos filhos, para eles entenderem o porquê daquela situação. Né? Para eles entenderem, como que eu posso dizer, a lidar com aquela situação também. Entende? Então, assim, a gente tem N situações que, assim, o marido a gente não vê essa aproximação mais, esse carinho do marido com a mulher, da mulher com o marido. Né? Aí, eu achei uma coisa muito legal, quer ver? Que estava aqui, estava escrito assim, artigo. O escritor Fábio de Castro escreveu no jornal Estado de São Paulo. Isso foi o ano passado, dia 26/2/2018. Quando um casal entrelaça as mãos, a atividade do cérebro de ambos entra em sincronia, acoplando uma rede cerebral envolvida nas regiões ligadas à dor, e o resultado é um efeito analgésico. Aí, né? Aí, tipo assim, isso foi uma conclusão da Universidade do Colorado, tá? De cientistas da Universidade do Colorado. Aí, a gente tem ouvido em outros cultos de casais, né? Para andar com aquele comprimidinho no bolso, na hora que a mulher reclama, eu tô com dor de cabeça, hoje não. Né? Aí o maridinho vem com aquele remedinho. Em vez de ir com um remedinho, por que você não vai com um carinho? E esquece aquela vontade, que você tá, né? E pensa mais na sua esposa. Né? É aquele lá, deixar as nossas vontades para fazer a do próximo. Você não está bem? Então vamos cuidar primeiro de você, depois a gente cuida de mim. É claro, né, irmãs? Pelo amor de Deus, não é todo dia, toda semana você vai dar a mesma desculpa e vai querer sempre aquele retorno só para você. Porque é a mesma coisa, assim como eles abrem mão por nós temos que abrir mão por eles. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. O sexo, hoje em dia, ou a falta dele, é muito, como fala,
é até estudada nos casamentos, estudada para saber, né, o porquê hoje em dia a mulher às vezes é tão retraída, né, mas é por causa das atividades. É muita responsabilidade, é muita coisa na cabeça da mulher. Mas nós temos que dar prioridade às vezes para o nosso casamento, para o nosso esposo, né? E às vezes o marido ele não entende que com um toque, um carinho, ele consegue qualquer coisa. Né? Eu acho assim que antes de tudo vem aquele agrado, vem aquele cuidado, né? É aquele negócio, a mulher é emoção, o homem é a razão. Então, se a mulher antes vem a emoção, para depois ela conseguir desenvolver um bom relacionamento com o marido tem que cuidar também, né? Tem que dar aquele carinho, aquela assistência, aquele cuidado com ela, né? Isso é valorizar a sua esposa, é cuidar dela. Ah, eu não estou bem. Cuidei dos filhos, cuidei da casa, foi cansativo o dia, as crianças não pararam, a criança está doente, sabe? É difícil. Então, chega em casa, o homem ficou o dia inteiro no trabalho. Eu falo assim que é praticamente uma ocupação o do homem. Eu falo para ele, você se ocupa com o seu trabalho. Eu tenho que pensar na casa, no filho, no meu trabalho, porque eu trabalho em casa, viu, irmãos? E aí eu tenho que trabalhar em casa, aí eu tenho que trabalhar... a cuidar da filha, ela faz as atividades dela, ela leva em balé, ela leva em natação, aí você tem que buscar, enfim, N coisas. O homem está ali, na empresa, fazendo o trabalho dele. Ele não está preocupado com a casa, com os filhos, com a comida, entende? Tudo bem que o homem é provedor, é aquele negócio. Então, não pode, se falta alguma coisa para você, você vai julgá-lo, você vai criticá-lo. Né? Então, assim, nós temos que ver os dois lados. Sempre. Sempre. Se são duas pessoas e totalmente diferentes uma da outra, são sexos diferentes, a gente tem que olhar sempre para os dois lados. Né? Então, você tem que pensar onde eu estou errando, onde a minha esposa está errando, o que precisa melhorar. Né? Então, o toque é essencial. Sabe? Dê mais carinho um para o outro. Né? Quanto tempo faz que você não faz um cafuné na sua esposa ou no seu esposo? Né? Que você fala assim, ó, tá lá no sofá, deita aqui, deixa eu te fazer um carinho. Aquele abraço gostoso, aqueles beijos longos que a gente dava quando era namorado. Né? Isso não pode faltar. Né? Hoje em dia a gente parece que tem medo de, desculpa da expressão, mas colocar a língua dentro da boca de um do outro. Essa é verdade. Né, daqueles beijos gostosos de namorado, que hoje em dia você vê aí descaradamente na rua. E nós que somos casados não vamos fazer isso dentro da nossa casa. É lógico, né? A gente que é casado não vai sair na rua se agarrando, enfim. Mas você está na tua casa. Então você tem que ter essa liberdade com seu marido, de dar aqueles beijos longos, gostoso. Enfim, minha filha vê isso, ela bate palma. Ela bate palma. Ai, que fofo, ai, que amor. Ela acha bonito, ela acha legal. A gente tem esse relacionamento, a gente tem esse carinho, quando a gente tem esses 5 minutos assim na frente dela. Né? Então, ela acha legal, ela acha bonito. E a gente fica meio envergonhado às vezes, né? Porque tem medo de despertar, a gente até pensa, né? Pode despertar nela essa vontade. Mas aí a gente conversa, é tudo conversado. Do mesmo jeito que para a gente conseguir as coisas de Deus, tem que ser tudo conversado com Ele. Para a gente conseguir as coisas boas no nosso lar, para ter um bom desenvolvimento no casamento, tem que ser conversado. Né? Tem que ser tudo falado, um para o outro. Né? A gente tem que saber se expressar, tem que saber conversar, a gente tem que saber trocar carinho, se aproximar. Hoje em dia, irmãos, essa internet está acabando com os casamentos. É um lá na cozinha com o celular, o outro lá na sala, quando não, um no lado do sofá, outro do outro lado, cada um com o celular. Errado, totalmente errado. Nós conhecemos a palavra, irmãos. Sabe, a gente tem que estar junto. Cara, quer ver alguma coisa legal no celular? Chama o seu esposo, chama a sua esposa. Olha, amor, o que eu estou vendo? Olha que interessante. Olha que lugar bonito. Sonhem juntos. Os casais não sonham mais juntos. Sabe, vê aqueles lugares lindos na internet, vai mostrar para o seu esposo, amor, vamos orar? Quem sabe um dia a gente consegue. Né? Então, a gente tem que ver essas coisas, pensar, olha, amor, eu gostei dessa roupa. Aí o marido olha para ela e fala assim, ai, não tem dinheiro para isso não. Ai, nem vai ficar bem em você.
sabe? Então a gente tem, homem vai mostrar o carro para a mulher ou falar sobre futebol, o que acontece? Fica estressada, né? Aconteceu isso comigo esses dias atrás, mas tudo bem. Ele veio falar comigo, né? E eu, mas eu não quero saber disso, eu não quero ver isso, né? Mas ele também é assim, quando eu vou falar que eu quero alguma coisa, vai orar, vamos conversar, depois a gente vê. Mas, enfim. Então, a gente tem que começar a largar o celular ou a aproximar com a nossa esposa. Compartilhar com ela aquilo que a gente acha interessante, que a gente acha legal. Vamos compartilhar, né, um com o outro. É a melhor forma de vocês se aproximarem. Então, é ter paciência um com o outro. Você tem que ter paciência com as vontades dela, ela tem que ter paciência com as suas vontades. Então, tipo assim, vamos ceder, né? Cada um cedendo um pouquinho, irmãos, vai caber. Aí no relacionamento vai dar certo, né? E aquilo que eu já tinha falado, né? No primeiro que eu falei bastante, é aprender a ouvir um outro, né? Mulheres deixar os homens falarem, né? Porque às vezes não deixa o homem falar. O homem, ele é mais retraído, né? Às vezes fala assim, não vou levar o problema do meu trabalho, da empresa, para minha esposa. Mas você tem esse direito. E eu, pelo menos, eu gosto de saber dos problemas do meu marido. Quando ele está com problema, eu gosto de saber. O que aconteceu? O porquê que aconteceu? Né? Diferente do homem, né? Como a gente fala muito, o homem não gosta de ficar... A gente não gosta que o homem fica fazendo muita pergunta para a gente. Mas eles já gostam. Bom, pelo menos o meu marido é assim. Ele já gosta que eu pergunto, né? Se tá legal, o porquê, o como, de que jeito. Ele já gosta dessas perguntas, né? Para mim, tudo que ele pergunta demais, eu acho que ele está me criticando, me julgando, enfim. Aí não, vamos parar com as perguntas, né? Vamos conversar de outro jeito. Enfim, mas tudo é conversado. E a gente aprende a conversar, a gente consegue resolver essas situações, né? Tem coisas que eu não gosto, que ele faz, mas ele faz até hoje, e tem coisas que ele não gosta que eu faça, e eu faço até hoje. Mas eu já vi que não atrapalha o nosso relacionamento, a gente consegue se entender, né? Porque após aprender a ouvir um outro, quando você aprende a ouvir um outro, você vai saber o que precisa mudar. E essa é a última dica que eu dou aqui para os irmãos, né? Que é aprender, depois de aprender a ouvir, né? Como você já conversou, você sabe quais são as dificuldades, quais são os problemas do relacionamento, o que você precisa mudar. Então, você precisa começar a fazer a mudança, né? A tirar aquilo que incomoda o seu esposo. É difícil, não é fácil. De jeito nenhum é fácil, mas se incomoda o meu esposo, nós somos um, então a gente tem que começar a mudar isso. Porque ali a gente está convivendo junto todos os dias. E se ele não está feliz com aquela situação, ou ela não está feliz com aquela situação, a gente tem que se sacrificar. A gente tem que dar mais de nós mesmos para o nosso esposo, né? Inclusive, eu trouxe um versículo que eu reverti ele para o casamento, né? Lucas 9:23 fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Isso Jesus está falando para nós, né? Para nós nos negar, né? Negar o nosso pecado, as nossas vontades, né? E seguir Ele todos os dias. Quem aqui não enfrenta luta todos os dias? Quem aqui não tem todo dia vontade de fazer algo que não pode, ou que está errado? Então a gente tem que negar a nós mesmos todos os dias para seguir a Cristo. E eu trouxe isso para o casamento. É preciso a gente se negar para fazer a vontade do esposo ou da esposa. É preciso negar as nossas vontades também, né? Então eu vejo o casamento como um relacionamento, né? Tanto que a gente aprende, o nosso relacionamento ele tem que ser tipo um triângulo, tá, irmãos? Eu sou muito ruim em falar essas coisas, mas é Jesus, o Jesus no centro, né? O homem e a mulher, né? E Jesus no centro do nosso casamento, a gente consegue ter um relacionamento melhor. A partir do momento que você der prioridade para Jesus, convida Ele para entrar no seu casamento, Ele começa a te ensinar. Você tem que clamar por Ele. Ele deixou aqui o Espírito Santo para nos guiar, para nos mostrar, né, o necessário.
Então, é de extrema importância a gente buscar o Espírito Santo para ele nos dar sabedoria e discernimento de onde eu estou errando, o que eu preciso mudar. Né? É necessário a gente fazer mudanças para ter um bom relacionamento, né? Para a gente viver bem. Ceder de um lado, ceder de outro, né? Então, é de extrema importância isso. Amém? Então, é assim... uma coisa que eu achei muito importante nessa consulta que eu estava fazendo, né, é a questão da palavra. A nossa palavra tem poder. Então, não use as expressões, você não presta para nada, você não faz nada direito. Sabe? Vamos parar de usar palavras negativas para o nosso cônjuge. Sabe? Vamos usar palavras positivas, palavras de amor. Né? Amor, você não deu certo hoje, você tenta de novo. Né? Agora, você não presta para nada, você não consegue. Né? Isso é tanto para os filhos quanto para o marido. Isso não pode ter num lar. Isso eu aprendi depois que eu entendi o porquê a minha casa era tão barulhenta quando eu era criança. Gente, vocês imaginam que eram 7 irmãos. Né? Então, era assim, e tudo assim, as idades tudo próxima. E tudo bagunceiro. Só na época eu era eu de menina só. A minha irmã, ela sempre ficava mais na minha avó do que em casa. E eu tinha que aturar aqueles moleque. Caraca, a minha vontade era de meter a cabeça deles na parede. Só que eu era muito fraca, porque meus irmãos, chegava por trás de mim e me assustava. Sabe o que acontecia comigo? Eu desmaiava. Acredita? Aí sabe o que ele fazia comigo? Tacava água na minha cara. Entende? Homem, menino. Como que você vai lidar com um menino? Uma menina lidar com meninos, 3 meninos. Né? Então, foi bem difícil. E a casa parecia que tinha 10, 12 pessoas com eles. Sem contar quando minha mãe chegava em casa. Era gritaria, era palavrões, era esse tipo de coisa. Então, você imagina. Aí você sai desse ambiente. Quando eu casei, eu e meu esposo. Eu trabalhava, eu estudava, ele trabalhava, a gente pouco se via no começo de casado. Mas a hora que eu chegava em casa, era tão maravilhoso o silêncio. Eu agradecia tanto a Deus por aquele silêncio que vocês não têm ideia, né, o quanto era bom. E aí, a partir disso, eu fui reparando o porquê que a minha casa... Minha mãe só xingava. Minha mãe só amaldiçoava. Tanto os meninos como o trabalho, o meu pai. Era xingar o dia inteiro. Era gritaria. Então, isso são palavras negativas. Certo? Então, eu vejo muita coisa que aconteceu na vida da minha família. Eu vejo palavras da minha mãe. Aquelas palavras que ela usou, eu vejo nos meus irmãos hoje. Né? Então, eu acho isso assim de extrema importância. Gente, eu nunca xinguei a minha filha. Nunca. Eu tomo muito cuidado para qualquer palavra. Você é burra. Jamais. Não use essa expressão para minha filha, você é burra. Sabe? Qualquer palavra negativa para o seu marido ou para a sua esposa só leva à perdição. Se hoje ele está bem ou ela está bem, uma palavra sua pode deixar ela mal. Pode fazer ela ficar, se transformar naquilo que você falou. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. É isso que eu aprendi hoje. E tem muita coisa que eu preciso colocar em prática. Né? E eu agradeço a Deus por esse momento. Eu fico muito feliz porque esse é um momento que Deus me dá, que eu sinto o Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo e a igreja. Então, eu acho que isso é muito maravilhoso. Né? Porque o Espírito Santo, eu sinto ele, eu sinto a presença dele aqui nessa noite, eu sinto a presença dele no nosso meio. E eu sou muito grata por esse ministério. Eu sou muito grata aos irmãos que estão sempre com a gente. Né? Eu acho engraçado porque a maioria das vezes, né, vem um casal e o outro não vem. Então, da outra vez veio um casal que dessa vez não veio. E se viesse, talvez estaria mais cheio, né? Porque é um momento gostoso. Mas a gente sabe que existe alguma... não sei dizer, né? Eu, assim... Enfim...
mas às vezes teve a oportunidade de estar aqui, né? Mas a gente, se conseguisse um dia reunir aquele que veio no culto passado, com o do outro culto, eu acho que a igreja estaria cheia. Então, a gente fica feliz por isso, né? Então, a gente tem certas coisas que a gente precisa dar prioridade. Eu acho que é só uma sexta-feira no mês, né? Então, eu acho que não é nada cansativo, nada frustrante para ninguém, né? Então, tipo assim, isso todo mundo já sabe, é a última sexta-feira. Beleza, eu vou separar a última sexta-feira para buscar para o meu casamento, né? E nós não temos culto de sexta-feira aqui, então você não está ocupado toda sexta-feira, né? Então, a última sexta-feira, se a gente deixar um espacinho, falar, não, hoje eu vou lá cuidar do meu casamento, tratar do meu casamento, eu acho que é de extrema importância e ajuda bastante. Faz 2 anos que nós estamos nesse ministério, e nesses 2 anos eu aprendi bastante. E é a primeira vez que eu subo aqui em cima, né? E eu não era de falar assim, não, irmãos, eu tô, tipo assim, né, até talvez envergonhada ter falado tanto, não sei, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo me passou, né, aquilo que eu senti no meu coração. Porque o que eu mais quero é ver cada casal aqui fluindo, né, no Espírito, fluindo na igreja, né, porque eu acho de extrema necessidade que o casal esteja sempre juntos na igreja, sempre no mesmo propósito, né, no mesmo ministério, né, lutando para que a nossa igreja vá para frente. É através de nossas vidas, porque principalmente quem tem criança aqui, né, se nós temos as crianças aqui, eles vão ser o futuro da nossa igreja, né? Então, se a gente der bons exemplos, se a gente continuar buscando e eles vendo isso, porque nós somos exemplos para os nossos filhos, e se eles verem isso, eles vão querer fazer o mesmo. Eles vão se sentir bem aqui, né? Então, eu ajudo no Ministério Infantil, né? Então, é tão maravilhoso, irmãos. Às vezes, vem cada pergunta para nós, das crianças, que a gente fica assim, sabe, feliz, porque eles estão entendendo a palavra, né? E os pais estando aqui, na igreja, estando buscando, eles vão ver cada vez mais aquilo que a gente ensina acontecer, né? Então, assim, é de extrema importância que os casais estejam sempre conosco, né? Eu acho esse culto, assim, é maravilhoso. Eu acho que Deus fala muito aos nossos corações. Eu acho que cada um tem uma situação, cada um tem um problema para ser resolvido, porque o casamento tem várias áreas, né? Tem várias fases. Então, eu acho que cada fase é um problema a ser resolvido, você tem que aprender a lidar. Então, às vezes, o que eu falei hoje para você não fez diferença, porque você tem um ótimo relacionamento, vocês são super íntimos, vocês se entendem totalmente, né? Mas a palavra passada foi excelente para você, né? Veio de encontro. Então, é isso que Deus faz. Ele vem de encontro conosco, com a nossa necessidade. E isso é muito maravilhoso. E eu agradeço aos irmãos, agradeço a Deus e ao pastor. Amém? Então, vamos ficar de pé. Eu quero que os irmãos dêem aquele abracinho no esposo e orem com ele, bem gostoso. Meu esposo, eu quero você aqui para orar comigo. Faz uma oração bem de pertinho com o seu esposo, com a sua esposa. Agradeça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Querido Deus, poderoso e amado Pai, eu quero entrar na Tua presença, Senhor, mais uma vez, para Te louvar e agradecer por tudo que o Senhor fez até aqui, meu Pai. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Pai. Sem Ti nosso casamento é destrutivo, meu Pai, é agoniante, é difícil, Pai. Por isso eu Te peço que nessa noite o Senhor venha transformar cada casal, cada casamento aqui, meu Pai. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. Venha de encontro com cada um nesta noite, Senhor. E que o Senhor tenha plantado a sementinha, Pai, para que venha a ver frutos e bom rendimento em todos os casamentos, em todas as famílias, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela vida de cada família representada, por cada casal, Senhor. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado. Nos dê agora uma noite de comunhão, Pai, que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos nossas alegrias, meu Pai, e agradecer a Ti todos os dias de nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Amém.
Me ajuda aí, obrigado, amor. A gente quer agradecer a Deus pela sua vida, vocês que vieram, a Adriane que tomou coragem, trouxe uma palavra aos nossos corações. Nós estaremos lá agora no refeitório, tempo de comunhão, comer um lanchinho, voltarmos alimentados 2 vezes para nossa casa, pela palavra e agora também pelo lanche. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo testemunho de vida da Adriane, do Adriano, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. E eu peço a Ti, Deus, trabalha também em cada casamento, em cada família que está presente aqui, Senhor, e cumpra em nós o Teu querer e os Teus planos. Abençoe agora o momento da comunhão, o alimento que nós comeremos. Nós recebemos com gratidão aquilo que o Senhor tem nos dado. Dá-nos um final de semana também de paz, de alegria, na Tua presença e também com os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Quero todos lá em cima agora para a gente compartilhar desse momento de comunhão e de comida física.